Está entrando no ar Panorama, num oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Todo aniversário tem que ter festa, né? Então, bora comemorar! Pera aí, vai ter presente? Claro que vai! Só que o presente é pra ti. A partir de agora, tu compra na Ultralar, recebe o cupom e sabe quais são os prêmios? São 3 motos, como essa! Ei, larga de bobice, rapaz, e vem-te embora pra Ultralar. É a promoção Ultra Prêmios Ultralar. É justo, né? Afinal, só chegamos aqui por causa de vocês. Ultralar, 35 anos sendo a loja mais querida da região. Olá, hoje é sábado 12 de abril de 2025. Vamos saber o que temos hoje aqui no Panorama. As programações religiosas da Semana Santa em Abaetetuba, que já começam amanhã com o Domingo de Ramos. A tradicional dramatização da Sexta-feira Santa, feita pela Companhia de Teatro do Santuário do Perpétuo Socorro no Algodoal. A pesquisadora das religiões, professora Hélia Quaresma, nos conta como eram os costumes das famílias no dia em que lembramos a morte de Jesus Cristo. A estreia da nossa nova série de reportagens especiais, hoje vamos contar a história do Fagner, o colecionador de dinheiro antigo. O resumo do episódio do podcast do Naldo desta semana, que teve como convidada a abaetetubense Rose Ferreira, a poeta dos vinhos. Eu sou o Naldo Araújo e sejam todos bem-vindos ao Panorama. O Mamonas Café traz o melhor da Páscoa para você. Ovos de Páscoa de fabricação própria, feitos com todo carinho. E temos 3 opções de tamanho, nas versões chocolate branco e chocolate preto. Se ficar difícil escolher, leva os 2. São uma delícia e você ainda pode ter uma surpresa. Se você abrir e tiver o cupom, você ganha mais ovos de Páscoa. Ovos de Páscoa especiais do Mamonas Café. Quem não vai querer ganhar um? Feriadão e muita gente está pegando a estrada. Se é o seu caso, não esqueça de fazer a revisão do seu carro. Revisão completa, com responsabilidade, segurança e garantia é na Casa das Peças. Conte com nossos profissionais especializados que sabem cuidar muito bem do seu veículo. Feito isso, é só viajar com tranquilidade. Casa das Peças, a casa ideal para o seu carro. A Páscoa chegou no Sigmaringa. Aqui você encontra os melhores preços e uma variedade incrível de chocolates, ovos e tudo que sua família precisa para celebrar com muito mais sabor e alegria. Tem ofertas especiais em todos os departamentos e descontos imperdíveis. Venha para o Sigmaringa e torne sua Páscoa ainda mais doce. A Julunense é feita de conquistas e superação. E junto com você, constrói lares, ajuda a reformar e criar histórias inspiradoras. E agora, a Julunense está ainda mais perto. Chegamos a 2 novas cidades no Pará, provando por que somos os maiores. Porque crescemos com você e para você. Estamos preparando uma grande surpresa para comemorarmos juntos. Julunense Home Center, o maior e melhor home center do Norte. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Boa tarde. A Semana Santa começa oficialmente amanhã com o Domingo de Ramos. É o início das celebrações que lembram a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A programação na paróquia de Conceição neste domingo inclui a bênção dos ramos e a procissão saindo da igreja de São Pedro às 7h30 da manhã rumo à Catedral. Na terça-feira, dia 15, após a missa das 6 horas da tarde, haverá ofício das 7 Dores de Maria. Na quarta-feira, no mesmo horário, o ofício das trevas. Na quinta-feira santa, haverá a missa da Santa Ceia do Senhor com a cerimônia do lava-pés, seguida pela adoração ao Santíssimo às 6 horas da tarde. E na sexta-feira santa, a procissão do encontro.
A imagem de Bom Jesus nos Passos sairá da igreja de Nazaré e a de Nossa Senhora das Dores da igreja de Santa Rosa de Lima. Nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Um dos momentos marcantes da Sexta-feira Santa é a tradicional dramatização da Paixão e Morte de Cristo, na Igreja do Perpétuo Socorro, no bairro do Algodoal. A Paixão e Morte de Cristo vem sendo encenada no Algodoal há quase 40 anos. Mais recentemente, essa dramatização foi assumida pelo grupo Resgatando Jovens da comunidade de Santa Luzia, no mesmo bairro. Agora, eles estão na reta final dos ensaios. Foi desde janeiro que a gente começou e a gente está bem à frente do que a gente queria e eu acho que a gente vai fazer uma ótima peça. A Mayla vai interpretar Maria, a mãe de Jesus, que na peça será vivido pelo André. Eu comecei, faz uns 4 anos que eu comecei a fazer essa peça. Aí eu sempre fui, já foi vários personagens, isso. E esse ano eu quis ser Jesus, por conta própria, eu quis ser, eu vim dentro de mim. Pô, eu quero ser Jesus, quero mostrar como Jesus foi crucificado, como ele fez a história dele, né? O André é um exemplo de como o grupo de teatro Companhia do Santuário busca representar esse momento com uma mensagem a mais. Ano passado, nós usamos a caracterização de Jesus, diferenciado, nós usamos Jesus careca, para falar um pouco de um povo ainda, de um preconceito que há, de pessoas, às vezes jovens, que ficam calvos, e a gente usou esse Jesus. E esse ano a novidade é trazer o Jesus Rastafari, trazer o Jesus com o tema da negritude, do processo das minorias, que a gente sempre prega, e coloca na nossa encenação um tema diferente. Então esse ano a gente vai falar um pouco desse processo que Jesus passou e tem a sua descendência, E a peça tem no elenco Marinaldo, uma pessoa com transtorno do espectro autista. Quando ele chegou aqui conosco, ele não tinha nem esse processo de se aproximar de uma câmera, de um microfone. Hoje em dia ele já participa das celebrações, da missa, da celebração da palavra, do grupo de jovem aqui, da Pastoral da Juventude, que a gente se reúne todas as sextas-feiras aqui na comunidade, e ele está conosco, Marinaldo? Eles também incluem crianças para ajudar na continuidade desse trabalho. E você faz o que na peça? Eu sou o anjo. Você é um anjo? E para você, o que é representar um dos anjos? Muito legal. Valentina, você faz o que na peça? Eu sou povo. E o que é que você está achando de participar de um momento como esse, celebrando esse momento de Jesus, a paixão e morte? Muito legal. Muito legal. Os atores mirins estão começando agora, enquanto o Beto é veterano nessa encenação. Em 88, ingressei no grupo de jovens, e de lá vim, através dos nossos parceiros que já estavam lá, envolvido com a música, e depois veio o teatro, já Paixão de Cristo. Faça-me que a minha água se transforme em vinho. Vamos! Ou então, transforma um de meus soldados em uma bela mulher. Como eu tinha um pouco de soltura, desenvoltura, me convidaram para fazer o papel de Herodes, desde a época, E aí vim seguindo, junto com o pessoal da peça, Também já fiz umas participações de outros personagens, mas não assim tão intenso quanto Herodes, E aí então, todos os anos sou convidado para fazer, Sempre o mesmo personagem? O mesmo personagem, Herodes. 30 pessoas entre elenco e equipe de apoio se esforçam para levar ao público a mais conhecida história de fé da humanidade. Vai acontecer na Sexta-feira Santa, dia 18 de abril, aqui na comunidade de Santa Luzia, na paróquia Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 19h30, e vocês todos são convidados a participar conosco deste momento tão importante para a nossa fé católica. Qual dos dois quereis que eu solte? Vai!
A Sexta-feira Santa é marcada por esse momento doloroso da vida de Cristo, o dia da morte de Jesus. Havia um tempo em que esse era um dia silencioso, em que tudo lembrava o sacrifício da crucificação. Em respeito, não se podia nem fazer barulho. Costumes que foram ficando no passado, mas que são preservados na memória pela professora Hélia Quaresma, que é pesquisadora desses antigos costumes religiosos. A sexta-feira é esse dia ainda mais cheio de simbolismos dentro da Semana Santa. E os nossos antepassados, especialmente, tinham muitos hábitos, muitos costumes nesse dia. Não é isso, professora Hélia Quaresma, que vai falar para a gente qual era o principal costume dos antepassados, dos seus, por exemplo, em casa. O que é que não podia fazer, o que é que podia fazer, especialmente na Sexta-feira Santa? Meus avós paternos e maternos moravam no interior. E depois vieram para cá, para a cidade, mas esse costume continuou por muito tempo. Quando era quinta-feira, era feita a comida para a sexta-feira não fazer barulho, não fazer nada. Deus defenda se fizesse um barulho. Sabe, a casa tinha que ser varrida na quinta-feira. O silêncio total era a lei daquela época. Agora, professora, se por acaso alguém não respeitasse essa lei do silêncio, o que é que os mais velhos faziam naquela época? Aí que pegava o negócio, né? Quem desrespeitava era perdoado nesse dia. Mas quando era sábado da aleluia, aleluia rompia mesmo. Era romper da aleluia. Aí que vinha o castigo. Olha, tu fizeste isto assim, assim, assim. Vai ser punido. Era uma pisa, como se diz, uma surra. Era como a mãe falava, bordoada. Sabe? A pessoa apanhava, muitas vezes era vassoura de açaí, era cipó, era cinturão e tinha os que davam de palmatória. Olha, tu fizeste isto assim, 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 agora tu vai ser punido, para depois ser perdoado, né? E esses castigos eram infligidos mais às mulheres. Teve um caso que até parente nosso, do lado da mamãe, ele gostava muito de jogar. Principalmente quando era Sexta-feira Santa. O ano ele saiu, ele passou sexta-feira, dia e noite jogando, sábado, dia e noite. Quando foi domingo, ele chegou na casa dele nuzinho. Jogou até a roupa do corpo dele. Chegou pelado, que não tinha mais nada para jogar. E na Semana Santa. E acontecia muitos casos desses. E o homem podia jogar, conversar. Na Semana Santa, na sexta-feira principalmente, eles conversavam, davam gargalhada que eu presenciei, às vezes até um palavrão saía, não era pecado, por que a mulher era? Os pais da professora Hélia eram bastante rigorosos nessas regras de respeito à Sexta-feira Santa, assim como todos os pais daquela época, 60 anos atrás. Nesse dia, as moças da casa tinham de ficar longe das tentações. Sabe como isso era feito? Os pais tinham cuidado com as filhas também. Muitos amarravam a rede, né, bem alto, quase como se diz na cumieira da casa. De manhã autorizavam. Quando era sexta-feira, levanta, lava o rosto, toma um café e vai deitar de novo. Uma entrevista que eu fiz me contou que ela começou a conversar com as irmãs dela, eram várias moças, e começaram a achar graça, como diz, a rir em voz alta. E a mãe ouviu, o pai ouviu, ficou quieto, sai para almoçar, torna a voltar para a rede. E assim foi o dia inteiro, sexta-feira. Quando foi no sábado da aleluia, olha, falaste alto, conversando de namoro, falando isso, aquilo, pegava a palmatória e ouvia e vinha, sabe? Dava de palmatória como punição. Varrer a casa na Sexta-feira Santa, nem pensar. Mas certa vez, aconteceu um episódio em que a varrição se tornou necessária. Arrumaram a mesa e prepararam o almoço, aí a família veio almoçar. De repente, uma bateu na farinheira e virou esta farinha no chão. Eu não suporto varrer farinha, porque quanto mais varre, mais espalha. E agora que não podia varrer casa, fazia barulho. Qual era a alternativa? Pega a vassoura, coloca num pano, enrola num pano. Nesse tempo tinha muita saquinha de sal, a saca de açúcar, que a gente fazia até toalha, desfiava um pouco aquela varanda e usava como toalha mesmo, para se enxugar.
ou então fundo de rede velha batido de remendo, cobre a vassoura e vai, tira toda essa farinha, sem fazer barulho. Foi tirado. Mas quando foi sábado, olha, tu fizeste isso, tu vai apanhar uma pisa, uma surra, uma coça ou uma bordoada. Bom, diante de tantas proibições, havia também o jejum de sexo. Os casais não podiam nem dormir juntos, que era pecado mortal se dormisse junto, muito menos ter qualquer intimidade. No caso, quem tentasse ter relação sexual ficava seguro, ficava grudado. A palavra é essa, várias pessoas usaram essa palavra, ficava grudado. E ocorreram muitos casos contados, mas nenhum comprovado. Olha, fui em tal lugar, ficaram seguros, só grudados, só desgrudou no sábado de aleluia. E ninguém ousava em fazer, que tinha esse medo, esse respeito. Tinha até o caso da mulher dormir na rede, o marido embaixo, para não ter a tentação. Pois é, professora, falando da carne, falando da tentação da carne, agora da carne especificamente, o alimento, era mais forte essa questão de não comer carne vermelha nesse período? Super forte. E tinha dois problemas. Uns respeitavam, podiam comprar carne, mas não compravam, não comiam em respeito mesmo. Outros porque não tinham condição, porque a carne era muito cara, o peixe era mais barato, mais fácil. Muitos pescadores, tinha muito peixe, era mais fácil se alimentar do peixe. A carne fazia abstinência porque carne vermelha, e se fala do sangue que foi derramado por Jesus, tudo mais. E o peixe, em grego, ele significa Jesus Cristo também, tem essa parte, E então rolava muito peixe. Até hoje também tem gente, eu, por exemplo, eu sei que não é pecado, não faz mal comer carne, mas eu tenho esse respeito. Eu procuro não comer a carne na Sexta-feira Santa. São costumes que foram ficando no passado e hoje são até incompreensíveis para as novas gerações. Professor, então, a sua família mantinha muito essa tradição. E como é que estão os seus descendentes, essa juventude da sua família? Como é que a senhora conta essas histórias para eles? E como é que eles reagem diante desses depoimentos? Olha, uns, como se diz, dão ouvido, prestam atenção e se interessam. Outros não dão nem bola, não estão nem aí. Mas eles ouvem, Ficam admirados e muitos até não acreditam. Certas coisas que a pessoa conta, não ficam acreditando, mas eu tento levar, conversar na comunidade, por onde eu passo, que tem jovem, pessoa assim mais nova, gosto de estar contando história, eu sou tratada como contadeira de história, gosto de contar, falar nos costumes antigos, porque eu digo assim, tem uma frase que eu acho interessante, devemos usar o novo, desde que seja bom e proveitoso, mas não desprezar o antigo que já provou ser eficiente. Muitos desses costumes já não existem, mas o respeito pela Semana Santa, esse a dona Hélia não abre mão. E eu fico relembrando esses momentos, fazendo oração, tentando descarregar, porque é o único dia que não tem missa, é Sexta-feira Santa. Aí me preparo com antecedência para fazer minha Páscoa, no domingo ou no outros posteriores, que a Páscoa continua, Nova vida, nova passagem. Saber perdoar, Saber perdoar e também pedir o perdão por todas as falhas cometidas, nossa desobediência contra Deus, contra Jesus. A Clínica Sorriso tem dicas muito especiais para você. A doutora Tamira, quem vai explicar para a gente, e tomando aquele cafezinho. Olá pessoal, hoje eu vou dar algumas dicas de saúde bucal para você. Acompanhe comigo. O enxaguante bucal não irá substituir o fio dental. Ele serve como um complemento na higienização. Outra coisa, o fio dental não faz a tua gengiva sangrar. Pelo contrário, é a falta dele. E mais uma informação, não é porque você não consome açúcar que está livre do risco de ter cárie. As bactérias se alimentam de diversos tipos de carboidratos, além de ser uma doença multifatorial. E agora que você já tem essas informações, vamos cuidar mais do seu sorriso. Onde? Na Clínica Sorriso, é claro. Clínica Sorriso, em Abaetetuba, na Travessa Tiradentes, 1120, Algodual.
no Moju, na Avenida das Palmeiras, 219, Centro, e no Acará, Travessa São José, 112, Centro. Ainda falando de saúde, o enfermeiro e farmacêutico Diego Dias mostra que a Farmácia das Ilhas não tem só os melhores medicamentos. Olá, eu sou o enfermeiro e farmacêutico Diego Dias, da Farmácia das Ilhas da Praça do Barco, 24 horas. Aqui nós oferecemos os melhores medicamentos, os melhores serviços e, acima de tudo, um atendimento humanizado. Eu sou cliente da Farmácia das Ilhas há muito tempo, junto com o Diego. O Diego é um cara diferenciado, é um cara que realmente ele dá atenção humanizada aos seus clientes. Então o cliente, quando entra na Farmácia das Ilhas, ele sai daqui satisfeito com o atendimento, porque sabe que ele foi tratado humanizado. E isso é o diferencial que tem a Farmácia das Ilhas. Farmácia das Ilhas, da Praça do Barco, 24 horas. Venha você também fazer parte dessa história. E veja logo depois do intervalo a estreia da nossa nova série de reportagens especiais. Vamos começar contando a história do Fagner e a sua coleção de moedas e cédulas antigas de dinheiro. Todo aniversário tem que ter festa, né? Então, bora comemorar! Pera aí, vai ter presente? Claro que vai! Só que o presente é pra ti. A partir de agora, tu compra na Ultralar, recebe o cupom e sabe quais são os prêmios? São 3 motos, como essa! Ei, larga de bobice, rapaz, e vem-te embora pra Ultralar. É a promoção Ultra Prêmios Ultralar. É justo, né? Afinal, só chegamos aqui por causa de vocês. Ultralar, 35 anos sendo a loja mais querida da região. A Julunense é feita de conquistas e superação. E junto com você, constrói lares, ajuda a reformar e criar histórias inspiradoras. E agora, a Julunense está ainda mais perto. Chegamos a 2 novas cidades no Pará, provando por que somos os maiores. Porque crescemos com você e para você. Estamos preparando uma grande surpresa para comemorarmos juntos. Julunense Home Center, o maior e melhor home center do Norte. Feriadão e muita gente está pegando a estrada. Se é o seu caso, não esqueça de fazer a revisão do seu carro. Revisão completa, com responsabilidade, segurança e garantia é na Casa das Peças. Conte com nossos profissionais especializados que sabem cuidar muito bem do seu veículo. Feito isso, é só viajar com tranquilidade. Casa das Peças, a casa ideal para o seu carro. O Mamonas Café traz o melhor da Páscoa para você. Ovos de Páscoa de fabricação própria, feitos com todo carinho. E temos 3 opções de tamanho, nas versões chocolate branco e chocolate preto. Se ficar difícil escolher, leva os 2. São uma delícia e você ainda pode ter uma surpresa. Se você abrir e tiver o cupom, você ganha mais ovos de Páscoa. Ovos de Páscoa especiais do Mamonas Café. Quem não vai querer ganhar um? O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. O 31º Batalhão da Polícia Militar recebeu os novos alunos do curso de aperfeiçoamento à graduação de sargento. 38 policiais militares estão participando desse curso. São 28 disciplinas, incluindo direitos humanos, direito penal militar, chefia e liderança, comportamento de autoproteção, legislação especial e outras formações. Os candidatos foram selecionados pelo Departamento Geral de Educação e Cultura da Polícia Militar do Pará. Serão 3 meses de preparação em tempo integral. As orientações vão desde estimular atitudes de respeito ao cidadão até o uso de equipamentos e armamentos de forma técnica, legal e ética. Domingo de Páscoa está chegando, é aquele dia abençoado em que reunimos a família para aquele almoço especial. Mas não esqueça de passar antes no supermercado Sigmaringa Plaza.
A Páscoa chegou no Sigmaringa. Aqui você encontra os melhores preços e uma variedade incrível de chocolates, ovos e tudo que sua família precisa para celebrar com muito mais sabor e alegria. Tem ofertas especiais em todos os departamentos e descontos imperdíveis. Venha para o Sigmaringa e torne sua Páscoa ainda mais doce. Hoje é dia de maré alta. E por que acontece esse fenômeno da natureza? É o que vai nos explicar o professor de Física Janildo Corrêa no nosso Momento Educação. Momento Educação. Oferecimento. Sistema de Ensino Vestibulando. Olá, sou o professor Janildo Corrêa. Sou professor de Física do Sistema de Ensino Vestibulando. E hoje eu vim explicar para vocês o fenômeno das marés. Qual é o principal responsável das marés? É a força gravitacional. A força gravitacional, ela é uma força atrativa. Então, a maré alta, ela vai acontecer devido à ação da força gravitacional da Lua sobre a Terra. Isso quer dizer que durante as fases da Lua, eu vou ter marés. Então tem uma maré alta na lua crescente, na minguante, na lua nova e na lua cheia. Mas aonde que vai acontecer a maior maré ou as maiores marés? Elas vão acontecer quando o Sol e a Lua se alinharem. Devido a isso, a força gravitacional do Sol vai se somar com a força gravitacional da Lua atuando sobre a Terra. Por exemplo, durante esse período agora do mês de abril, que antecede a Semana Santa, as marés altas se iniciaram no dia 1º de abril e vão até dia 14 de abril. Mas durante esse período, aonde é que eu vou ter a maior maré? A maior maré, ela vai acontecer no dia 12, porque no dia 12 eu vou ter a lua cheia, que é nesse momento que o Sol e a Lua vão se alinhar, como expliquei anteriormente. A força gravitacional do Sol vai se somar com a força gravitacional da Lua e vão atuar sobre a Terra. O segundo fenômeno responsável por essa maré alta vai ser que a Lua ela vai se encontrar no perigeu. O que significa perigeu? É que a Lua está próximo da Terra. E isso vai fazer com que eu tenha uma maré viva. É uma maré alta de maior amplitude. É por isso que no sábado, e basicamente quase todos os anos durante esse período, aqui em Abaetetuba, em Belém, em Beja, nós presenciamos que os rios, eles transbordam. Então, para quem mora aqui na frente da cidade, aqui em Abaetetuba, basicamente no dia 12, no sábado, o rio vai transbordar em Belém, em Beja. Esses fenômenos que eu expliquei, eles são físicos. E você pode vir aprender aqui no Sistema de Ensino Vestibulando de uma forma bem prática, bem simples. Momento Educação. Oferecimento. Sistema de Ensino Vestibulando. Matrículas abertas. Do maternal ao pré-vestibular. Estamos estreando hoje uma nova série de reportagens especiais aqui no Panorama. Os colecionadores vão contar histórias de pessoas que, de tanto gostar de algo, acaba transformando isso em um hobby. O Fagner é uma dessas pessoas. No dia a dia, ele é bombeiro militar, mas nunca deixa de ir juntando itens para a sua coleção de dinheiro antigo. O Fagner é bombeiro militar na terra natal, Abaetetuba. É dedicado à profissão, assim como também se dedica a uma outra atividade há muitos anos. Ele é um colecionador. O Fagner coleciona centenas e centenas de cédulas e moedas de vários países e de várias épocas. Alguns são itens bastante raros, mas todos eles contam muitas histórias. Ele vem juntando essas raridades desde que tinha 8 anos, ali pelos anos 90. Quando criança, o meu pai ele era um empresário, então a gente vivia ali aquele período de muita inflação no país, ali na época do Sarney. Então o dinheiro desvalorizava muito rápido, né, devido à inflação. Então
ficou muitas moedas pela gaveta dele, pela escrivaninha do escritório. E eu, a partir desse momento que ficou por lá, é que eu comecei a adquirir as moedas para colecionar. Depois de ir recolhendo os cruzeiros desvalorizados e esquecidos pelo pai nas gavetas, ele seguiu em frente, agora com a moeda que tirou o Brasil daquela inflação galopante dos anos 90. Em 94, foi lançado o Plano Real. E graças a Deus é um plano que conseguiu aí meio que frear essa inflação, não totalmente, mas aquela desvalorização desenfreada que tinha, que, por exemplo, as pessoas recebiam hoje, elas tinham que correr logo para fazer o seu supermercado, fazer suas compras, senão, se fosse no outro dia, o dinheiro já não dava para comprar, entendeu? E o Plano Real veio com essa proposta e conseguiu, de certo modo, combater essa inflação. Fagner foi tomando gosto por esse hobby de colecionador e indo em busca dos dinheiros cada vez mais antigos, até aquele que circulou no Brasil na época do Império. Essas moedas aqui eu adquiri também ainda criança. Foi um dos meus clientes do comércio que me vendeu e era da mãe dele, entendeu? Então ele já era idoso, imagina. Então hoje creio que ele estivesse vivo, ele estava em torno de 80 anos, a mãe dele já ainda também. Então essas moedas aqui, eu creio que tem mais de 150 anos essas moedas. E se vocês observarem, aqui no reverso, que é a coroa, né, que vulgarmente chamam de coroa, você pode observar que aqui tem o brasão do Império Português. Então é essa aqui, e temos essa de 40 réis, provavelmente réis, e aqui nós temos uma de 20 réis. Depois da monarquia, veio a república, e ele tem a moeda do início desse período, sim senhor. O Brasil, ele se chamou República dos Estados Unidos do Brasil de 1889 a 1968. Ele se chamou República dos Estados Unidos do Brasil. E outro detalhe importante nessa moeda é o seguinte, que essa moeda ela era cunhada, ela não era feita a emissão no Brasil, ela era feita em Londres, como consta aqui no rodapé, se vocês puderem observar. E o que tem muito é moeda estrangeira. Eu tenho um grande conhecimento com o pessoal da Rota Marítima aqui, né, que viaja aqui para os países vizinhos aqui, Suriname, Guiana Francesa, enfim. Então, nós tínhamos um comércio na época que eu tomava conta, então eu tinha uma amizade muito grande com essas pessoas. Então, eu pedia para eles, encomendava as moedas e, assim, depois de 30 dias, 40 dias, muitas delas chegavam para mim. Ele tem dólar, claro. Inclusive esta cédula que conta uma história pessoal. E ele tem essa cédula de dólar americano graças a um fato até inusitado, né, Fagner? Conta pra gente como é que você conseguiu essa cédula da moeda americana. Bem, Naldo, esse dólar está comigo há mais de 20 anos. Eu creio, se eu não estou enganado, foi na época do primeiro Miriti Fest que teve em Abaetetuba. Então eu trabalhava num comércio. Então o que aconteceu? Vieram os estrangeiros para Abaetetuba para conhecer nosso artesanato, e onde um deles, devido ao nosso calor, pediu para um vendedor comprou de um vendedor de picolés um picolé. E como forma de pagamento ele deu $1. E esse rapaz veio trocar comigo essa moeda, me contou toda a história, falou, olha, aqui um estrangeiro acabou de me dar e tal, mas eu não tenho o que fazer com esse dinheiro, e ele acabou me vendendo a moeda. Eu acabei fazendo uma espécie de câmbio com ele, né? E a moeda está comigo até hoje. E tem muitos itens que estão aqui por contarem fatos curiosos. Por exemplo, essa moedinha que eu tenho aqui na mão, que é uma moedinha de 200 réis. Olha, ela está aqui danificada no seu centro, e o Fagner vai contar pra gente o porquê isso aconteceu com uma moeda como essa, e acontecia sempre com essas moedas.
Exato. Naldo, essa moeda, ela é da década de 30. Então, quem me deu ela foi meu avô, o meu avô materno. Ele me relatou que, na época, ela tinha um brilho muito forte mesmo, ela parecia muito com prata. Então, era comum, na época, as pessoas tentarem fazer anéis e cordões com as moedas. Então, provavelmente, alguma pessoa tentou transformar ela em um anel. Por isso que ela está toda... uma tentativa de cortar ela ali para fazer um círculo, não é isso? Uma espécie de círculo. Tem essas outras moedas feitas de alumínio. Essas moedas aí, elas são uma tiragem especial do período ali do governo do Juscelino Kubitschek. Então elas representam uma época ali meio que do início da industrialização do Brasil, ali dos 50 anos em 5. Então, se você observar, elas são de um material muito específico, que é o alumínio. É isso que é um metal um material, vamos dizer assim, muito precioso para a nossa indústria hoje. O Fagner nunca calculou quantos exemplares ele tem na coleção, mas acredita ter mais de 3.500 itens, entre moedas e cédulas de papel. Um acervo que, para ele, apesar de ser dinheiro raro, nunca foi um investimento financeiro. É tudo valor sentimental e histórico. Isso representa um pouquinho da minha infância, tá? Eu tenho um pouquinho de saudosismo nisso aqui. Então isso é importante para mim. Eu guardo com grande carinho isso. Não só por representar parte da minha infância, mas também por ser parte da nossa história. Eu acho que a gente tem que preservar essas coisas, e essas coisas estão se perdendo no tempo. Essa que é o grande valor para mim, preservar essas relíquias. No próximo sábado vamos contar a história do Vitor e sua fantástica coleção de tudo que se relaciona aos Beatles, a lendária banda inglesa. Hoje advogado, ele coleciona itens dos Beatles, a lendária banda inglesa. Uma admiração que começou quando ele nem tinha noção de quem eram os 4 rapazes de Liverpool. Eu tinha mais ou menos, não lembro a idade, mas eu era criancinha mesmo, acho que 6, 7 anos. Tinha uma fita cassete que a gente levava para escutar no carro, né? O papai e a mamãe levavam, que era uma fita lá do Céu e Mel. E eles colocavam as músicas dos Beatles para tocar lá. Entre diversas outras fitas cassete, essa era, por alguma razão, era a fita que eu mais gostava. Então eu escutava Hey Jude, Let It Be, e eu não sabia de quem era, não sabia que era Beatles, não sabia, mas a música me emocionava, de alguma forma me emocionava. Você vai ver a que ponto chega a admiração do Vitor pela maior banda de rock de todos os tempos.
Olha que notícia legal, a Jurunense Home Center recebeu um prêmio nacional, se consolidando como a maior do Norte em seu segmento. A Jurunense Home Center recebeu os prêmios Top 30 Varejo Nacional e Liderança do Estado do Pará em 2024, concedidos pela ANAMACO, a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. A cerimônia de premiação aconteceu no dia 8 de abril em São Paulo. Esse reconhecimento consolida a Jurunense Home Center entre os principais players do Brasil, destacando sua força no varejo, compromisso com a qualidade e a confiança conquistada ao longo dos anos com clientes, fornecedores e parceiros. Com 20 anos de história, que serão completados em 2025, a Jurunense Home Center conta com 9 unidades físicas, atendendo as cidades de Belém, Ananindeua, Castanhal, Salinópolis e aqui em Abaetetuba. A empresa segue investindo na expansão e na experiência do cliente, fortalecendo sua posição como uma das principais redes de home center do país. Parabéns, então, à Home Center, a Jurunense Home Center. A ACR Electric não garante só os melhores projetos de energia solar. Você se torna cliente da ACR e ainda ganha prêmios. O sorteio da promoção Carnaval de Prêmios da ACR Electric foi realizado no último dia 29 de março. São 5 prêmios, coloca aqui, mostra os prêmios pra gente. Um fogão cooktop, uma air fryer, um forno elétrico e no 5º prêmio, um forno de micro-ondas. A Ana Cristina Costa do Jarumã ganhou um fogão cooktop. A gente fechou com a empresa sexta-feira e sábado já saiu ganhando o prêmio. Agradeço muito a ACR Electric. Quem ganhou uma airfryer foi Maxi Monteiro, da Costa Maratauíra. O outro fogão cooktop foi para o Evaldo Santos, da rua Iraci Ribeiro, no São Sebastião. Meu nome é Evaldo da Silva Santos, sou de São Sebastião. Contratei o serviço dessa empresa, já fizeram e estou muito satisfeito. E já ganhei um prêmio. José Nildo Moraes, da Travessa Dom Pedro I, levou para casa um forno elétrico. O forno de micro-ondas foi para Bruna de Aquino, da Travessa Major Frederico. Agradecemos imensamente a cada cliente que confia e nos dá a oportunidade de prestar o serviço e parabenizamos aqueles clientes que foram contemplados com o nosso sorteio e aguarde que vem mais sorteio por aí, muita novidade e sempre buscamos atender da melhor forma possível, com a maior transparência, segurança a todos os nossos clientes. E vem aí a promoção do Dia das Mães. Você faz o seu projeto de energia solar conosco, recebe o seu cupom e pode concorrer a muitos prêmios. E veja, logo depois do intervalo, tem Ricardo Simões no quadro Por Dentro da Contabilidade. E também tem o nosso resumo do podcast do Naldo, que esta semana recebeu a abaetetubense Rose White, a internacionalmente conhecida poeta dos vinhos. Daqui a pouquinho. O Mamonas Café traz o melhor da Páscoa para você. Ovos de Páscoa de fabricação própria, feitos com todo carinho. E temos 3 opções de tamanho, nas versões chocolate branco e chocolate preto. Se ficar difícil escolher, leva os 2. São uma delícia e você ainda pode ter uma surpresa. Se você abrir e tiver o cupom, você ganha mais ovos de Páscoa. Ovos de Páscoa especiais do Mamonas Café. Quem não vai querer ganhar um? Onde os ovos doces você foi guardar? Olá, eu sou o enfermeiro e farmacêutico Diego Dias, da Farmácia das Ilhas da Praça do Barco, 24 horas. Aqui nós oferecemos os melhores medicamentos, os melhores serviços e, acima de tudo, um atendimento humanizado. Eu sou cliente da Farmácia das Ilhas há muito tempo, junto com o Diego. O Diego é um cara diferenciado, é um cara que realmente ele dá atenção humanizada aos seus clientes. Então, o cliente, quando entra na Farmácia das Ilhas, ele sai daqui satisfeito com o atendimento, porque sabe que ele foi tratado humanizado. E isso é o diferencial que tem a Farmácia das Ilhas. Farmácia das Ilhas, da Praça do Barco, 24 horas. Venha você também fazer parte dessa história.
Já estou aqui com o Ricardo Simões e o tema de hoje é abertura de empresas. E a primeira pergunta, logicamente, é Ricardo Simões, o que é que deve ser feito por quem quer abrir um negócio? Boa tarde, Naldo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Naldo, quem quer abrir um negócio, primeiramente ele tem que fazer uma pesquisa no mercado da intenção do negócio que ele vai abrir. Por exemplo, se você for ver uma atividade econômica, você tem que saber se ao seu redor, onde você vai colocar o seu empreendimento, como é que será a concorrência, a forma que você vai vender esse produto. Primeiramente isso. Não adianta a gente falar muito em outras questões tributárias se você não sabe localizar bem o seu empreendimento. Então, localizar o seu empreendimento, fazer um estudo em cima do que você está propondo a vender, seja uma venda de um produto ou então de um serviço, você tem que primeiro estudar, fazer uma avaliação para você poder entrar no mercado. Aí depois sim, você procura um contador para que você possa estar sendo orientado. Agora, Ricardo, tem um tipo de empresa que paga mais ou menos imposto que a outra? Assim, é muito relativo. Então, até para nós fazermos comparação. O que tem que se fazer, Naldo, é quando você procurar um contador, que você não vá só no intuito de abrir o CNPJ. Você vai no intuito para que ele possa lhe orientar qual é a melhor forma tributária para aquele tipo de negócio. Então, hoje, Naldo, quando você chega no escritório de contabilidade, você tem que colocar qual é a sua atividade econômica. O contador ele vai codificar isso que se chama um KNAI fiscal. Desse KNAI fiscal que ele vai saber quais são os produtos que você vende e qual é a tributação atual desse produto. Aí sim ele vai ver em qual melhor tipo de tributação que se enquadra a sua empresa, se ela vai pagar menos ou mais impostos, é a relação do produto. Agora, entre esses tipos de empresas, temos MEI, não é isso? Temos que tipo de empresa? Naldo, a empresa, o que é que nós temos? Uma personalidade jurídica. Primeiramente, qual é a natureza jurídica dessa empresa? A natureza jurídica, ela vai ser uma empresa individual, uma sociedade limitada, ou então ela pode ser uma sociedade unipessoal. Empresa individual, somente você, sociedade acima de 2 sócios, essa unipessoal, que não é tão novidade, mas também não é tão velha a legislação, ela veio para quê? Ela supra um pouco dessa questão da empresa individual, para que não haja uma confusão entre sua pessoa física e jurídica. A empresa sociedade unipessoal é aquela que você mesmo pode ser sócio da sua própria empresa, só uma pessoa. Para quê? Se tiver um dia lá um problema na sua empresa, ela não vai atingir os seus bens. E é diferente da empresa individual, que como confunde muito CNPJ com CPF, em uma questão judicial, pode ser que seja rolado o bem da pessoa física. Agora, Ricardo, entre esses tipos de empresas, qual é aquela que garante mais credibilidade junto às instituições financeiras? Certo, Naldo. Quanto à credibilidade com a instituição financeira, a gente pode abordar da seguinte forma. Uma empresa individual, se você for ao banco, como é que o banco vai lhe olhar? Como uma pessoa. Se você quer um crédito, alguma coisa, o banco tem que recorrer a quem? A você. Mas se você for como uma sociedade limitada, uma sociedade com 2, 3, 4, 5 sócios, vai dar mais credibilidade. Porque se for, por exemplo, um empréstimo, o banco tem 5 pessoas para recorrer, tem 2, tem 3. Então, se olha por esse lado aí. No entanto, o que eu aconselho, o que a gente vê para o banco, que o banco analisa, não é somente isso. Ela vai analisar hoje o local onde você está estabelecido.
saber se você também tem o seu alvará de localização em funcionamento, se você está legalizado, se tem toda a certidão negativa de débito. Vai lhe pedir um balanço. Não adianta você ter 10 sócios numa empresa e a sua empresa não ir bem financeiramente. Então, o contador elabora um balanço junto com a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica da empresa e com a pessoa física dos sócios. E então, com todo esse material, que seja um material plausível ou que dê assim uma boa intenção de que você faturou realmente, pagou toda a sua despesa e tem lucro, é isso que vai dar credibilidade. Muito bem, Ricardo Simões, hoje aqui no Panorama mais uma vez, e na semana que vem ele está de volta com outro tema que será empresas do terceiro setor, as ONGs, não é isso, Ricardo? No próximo sábado aqui no Panorama, tá certo? Com certeza. E nós voltamos daqui a pouco, depois dos comerciais. Todo aniversário tem que ter festa, né? Então, bora comemorar! Peraí, vai ter presente? Claro que vai! Só que o presente é pra ti. A partir de agora, tu compra na Ultralar, recebe o cupom e sabe quais são os prêmios? São 3 motos, como essa! Ei, larga de bobice, rapaz, e vem-te embora pra Ultralar. É a promoção Ultra Prêmios Ultralar. É justo, né? Afinal, só chegamos aqui por causa de vocês. Ultralar, 35 anos sendo a loja mais querida da região. A Páscoa chegou no Sigmaringa. Aqui você encontra os melhores preços e uma variedade incrível de chocolates, ovos e tudo que sua família precisa para celebrar com muito mais sabor e alegria. Tem ofertas especiais em todos os departamentos e descontos imperdíveis. Venha para o Sigmaringa e torne sua Páscoa ainda mais doce. Feriadão e muita gente está pegando a estrada. Se é o seu caso, não esqueça de fazer a revisão do seu carro. Revisão completa, com responsabilidade, segurança e garantia é na Casa das Peças. Conte com nossos profissionais especializados que sabem cuidar muito bem do seu veículo. Feito isso, é só viajar com tranquilidade. Casa das Peças, a casa ideal para o seu carro. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. E vamos ao recado da Clínica Sorriso, a clínica que vai deixar você, como o nome diz, com um sorriso muito mais bonito. Olá pessoal, hoje eu vou dar algumas dicas de saúde bucal para você. Acompanhe comigo. O enxaguante bucal não irá substituir o fio dental. Ele serve como um complemento na higienização. Outra coisa, o fio dental não faz a tua gengiva sangrar. Pelo contrário, é a falta dele. E mais uma informação, não é porque você não consome açúcar que está livre do risco de ter cárie. As bactérias se alimentam de diversos tipos de carboidratos, além de ser uma doença multifatorial. E agora que você já tem essas informações, vamos cuidar mais do seu sorriso. Onde? Na Clínica Sorriso, é claro. Clínica Sorriso, em Abaetetuba, na Travessa Tiradentes, 1120, Algodual. No Moju, na Avenida das Palmeiras, 219, Centro. E no Acará, Travessa São José, 112, Centro. O nosso podcast do Naldo desta semana recebeu a Rose White, a abaetetubense que já é conhecida internacionalmente como a poeta dos vídeos. Um bate-papo que fala, claro, de literatura, mas acima de tudo de uma grande mudança no estilo de vida da Rose. Rose começou o bate-papo explicando por que adotou esse nome artístico. Quando começou tudo isso na minha vida, eu ficava sempre com essa pendência aqui em Abaeté, por incrível que pareça, de deixar claro que em nenhum momento eu quis tirar o meu nome, a Rosicléa, o Ferreira, o Margalho, que é da minha mãe. A Rose White foi um momento da minha vida em que justamente eu precisava de recolhimento. Eu tinha na minha rede social, Facebook, na época, a Rosicléa Margalho.
Aí um dia eu disse, eu não quero. Eu senti, né, que eu precisava sair de cena. Olha só, eu não queria que ninguém me encontrasse, ninguém, porque eu precisava me encontrar. E aí eu criei a Rose White no Facebook, coloquei uma rosa branca no perfil, e a partir daquele momento é como se eu zerasse, né? Eu não queria falar com ninguém que conhecia a Rosicléa. Eu queria ficar ali no anonimato e em busca de coisas que a minha alma naquele momento pedia. Ela conta que deixou tudo para trás, as salas de aula onde trabalhava como professora e até mesmo a profissão de fisioterapeuta, e passou a se dedicar exclusivamente à literatura. E como passou a apreciar e até estudar vinhos, resolveu associar a poesia a essa bebida. E assim nasceu a Poeta dos Vinhos. Eu escrevia poetisa, né? Sim. Aí sou amiga da esposa, da viúva do Dr. Avertano Rocha, que nos deixou, sim, né, também sim, ano passado, e a Nalva Avertano Rocha. Aí ela me convidou para o almoço de aniversário de casamento deles dois. E aí eu fui. Quando eu cheguei, os imortais da Academia Paraense de Letras, todos ali presentes, né? Eu entrei, aí alguém falou, olha, chegou a poetisa do vinho. Aí o doutor Avertano olhou para mim e disse assim, nunca mais diga que você é poetisa, você é a poeta dos vinhos. Ah, foi o doutor Avertano Rocha que falou para você? Olha só. Aí eu parei, olhei, eles me deram uma aula primeiro, citaram a Cecília Meirelles, eu me apresentei para os imortais. Naldo, foi assim, eu já vivi muitos momentos emocionantes na minha vida com a poesia, muitos. E esse foi um que ficou. Eles sentaram todos para ouvir, eles ainda falaram assim, tá aí, essa eu quero ouvir, nunca vi ninguém falar que é a poeta dos vinhos. Legal. E eu me apresentei para eles. Hoje a Rose White integra vários grupos ligados à literatura, tanto no Pará como em outros estados do Brasil. Escreveu livros e participou de coletâneas. E começa a levar sua arte à Europa. Eu vou ficar lá em Portugal até o dia 12 de maio, né? Mas legal, a turnê, ela tem um período. Ela vai, eu começo dia 30 de abril, a primeira apresentação, e vai até o dia 7 de maio. Aí você vai nos espaços, né? Como é que é? Eu vou me apresentar nas cidades, primeiro em Lisboa, Bucelas, eu vou viver um momento, gente, lindo. Eu fui convidada a apresentar o sarau no Museu da Vinha e do Vinho. Hoje a Carol mandou um vídeo, eu disse, meu Deus, eu vou estar aí. Eu fiquei assim, tão emocionada só de ver. Rose White, a nossa conterrânea de Abaetetuba, falou de superações, de conquistas e deu muitos outros detalhes dessa carreira que começa a se tornar internacional. Você pode assistir a esse episódio na íntegra em nosso canal no YouTube e no Facebook. Agradecendo imensamente a Rose White, a nossa poeta dos vinhos, que veio de Belém na quarta-feira, em plena quarta-feira, especialmente para esse momento. Muito obrigado, Rose, sempre. Lembrando que o podcast do Naldo é toda quarta-feira, às 7 da noite, no YouTube e no Facebook. Agora vamos falar de um outro grande nome da nossa arte e cultura abaetetubense, que é o Beto Farias, que está aqui conosco. Beto, boa tarde. Boa tarde, Naldo. Boa tarde a todos os telespectadores do Panorama. Sempre prazer a gente estar junto aqui com você. Prazer nosso, Beto. O Beto está aqui hoje porque está vivendo um momento muito especial, que é o lançamento do seu novo set, né? O lançamento é hoje, né, Beto? É hoje, é daqui a pouco, às 18 horas, né? 18 horas. Lá no nosso YouTube, @Beto Farias e Banda. Aproveita, vai lá, te inscreve, coloca o sininho lá para funcionar, para chegar a notificação, né, Naldo? Tá certo. Então, tá o lançamento do nosso set, mais novo trabalho nosso aí, que faz desde 2023, que a gente não tem nada de novidade na O set, Beto, o set, na verdade, digamos assim, é o novo repertório para os seus shows. O set é o nosso mais novo trabalho, né? Certo. E hoje o set, nada mais, nada menos, ele está substituindo o antigo DVD, né? Gravado no disco em si. A gente grava, né? Nós já fizemos a gravação, né? Em dezembro, né? E estamos lançando agora diretamente aí nas redes sociais para toda a rapaziada ter um telefone, colocar na TV, enfim. São quantas músicas nesse teu set? Ixi, de cabeça assim, não me recordo, mas
mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos de show ao vivo mesmo. Agora, Beto, falar em shows, como é que tá a tua agenda? A nossa agenda, a gente está aí, graças a Deus, com um momento muito bacana, especial, né? Nossa agenda é mais fora de Abaetetuba, né? De vez em quando que a gente toca aqui, mas nós conseguimos aí alcançar aí o nosso objetivo de estar tocando, de estar correndo estrada, vamos dizer assim, né? Beto, nesse teu set, que daqui a pouco a gente vai ver um trechinho, só estamos vendo, na verdade, alguns trechos, né? Mas daqui a pouco a gente vai colocar uma música aí para encerrar o programa. Esse teu set, qual é a pegada dele? Vamos dizer assim, a pegada do popular, né? Vamos dizer assim, nós temos o brega, nós temos o nosso brega, o pop brega, né? Nós temos aí uma sequência de sofrência, aquela que é pro caboclo não secar o copo, vamos dizer assim, né? Nós temos aí uma sequência de flash brega, né? Ou seja, e o nosso breguinha, né? Que a galera curte muito. Você vai curtir e vai ver lá que as músicas são daquelas. É para você ir em Belém e voltar curtindo o nosso mais novo trabalho de Beto Farias. E quem não estiver dirigindo, né? Quem estiver em casa, é só ligar a televisão ali, espelhar o YouTube, né? No YouTube. Aí quem gosta de uma cervejinha, de um vinho, vai curtir aí. Isso. De antemão, já um pouco do show do Beto Farias. Com certeza. Olha só, gente. Quero aproveitar aqui, Naldo, agradecer de imenso coração, né? Essa oportunidade que você sempre dá para os músicos abaetetubenses, né? Então, eu quero aqui informar todos vocês para irem lá no YouTube, @Beto Farias e Banda, vai lá, te inscreve, que daqui a pouquinho você vai curtir às 18 horas o mais novo trabalho de Beto Farias e Banda. Tá certo, feito o convite, olha, e nós queremos agradecer aos nossos parceiros aqui do Panorama, Lojas Ultralar, agora eu vou virar para esta outra câmera aqui, não é isso, Nando? Lojas Ultralar, Sigmaringa Plaza, Casa das Peças, Mamonas Café, ACR Electric, Clínica Sorriso, Jurunense Home Center, Sistema de Ensino Vestibulando, Farmácia das Ilhas. Até o próximo sábado. Obrigado, Beto, mais uma vez. Abraço. Eu que agradeço, nós que agradecemos aí. Sucesso nessa nova fase da sua carreira. Para todos nós, inclusive Panorama também, né? Tá certo. E agora a gente fica com mais um pouquinho de Beto Farias, um pouco do que você verá em abundância daqui a pouco na estreia do 6 da tarde no canal do YouTube do Beto. Boa tarde e até o próximo sábado. Beijão, gente. Valeu, tchau, tchau. Por isso eu lhe peço que venha depressa, me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão fria e é triste a noite, aqui eu não posso sem você ficar. A Páscoa chegou no Sigmaringa. Aqui você encontra os melhores preços e uma variedade incrível de chocolates, ovos e tudo que sua família precisa para celebrar com muito mais sabor e alegria. Tem ofertas especiais em todos os departamentos e descontos imperdíveis. Venha para o Sigmaringa e torne sua Páscoa ainda mais doce. Feriadão e muita gente está pegando a estrada. Se é o seu caso, não esqueça de fazer a revisão do seu carro. Revisão completa, com responsabilidade, segurança e garantia é na Casa das Peças. Conte com nossos profissionais especializados que sabem cuidar muito bem do seu veículo. Feito isso, é só viajar com tranquilidade. Casa das Peças, a casa ideal para o seu carro. Todo aniversário tem que ter festa, né? Então, bora comemorar! Pera aí, vai ter presente? Claro que vai! Só que o presente é pra ti. A partir de agora, tu compra na Ultralar, recebe o cupom e sabe quais são os prêmios? São 3 motos como essa! Ei, larga de bobice, rapaz, e vem-te embora pra Ultralar. É a promoção Ultra Prêmios Ultralar. É justo, né? Afinal, só chegamos aqui por causa de vocês. Ultralar, 35 anos sendo a loja mais querida da região. O Mamonas Café traz o melhor da Páscoa para você. Ovos de Páscoa de fabricação própria, feitos com todo carinho. E temos 3 opções de tamanho, nas versões chocolate branco e chocolate preto. Se ficar difícil escolher, leva os 2. São uma delícia e você ainda pode ter uma surpresa. Se você abrir e tiver o cupom, você ganha mais ovos de Páscoa. Ovos de Páscoa especiais do Mamonas Café. Quem não vai querer ganhar um?